Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público, seja você do ensino fundamental, do ensino médio, até mesmo você universitário, pesquisador, você que está se preparando para o vestibular, você que está se preparando para o concurso público, para o Enem. Sejam todos muito bem-vindos. Além da nossa biblioteca aqui do YouTube, você também tem acesso pelos comentários, deixando suas dúvidas, suas sugestões, né? Entenda que esse canal ele é feito por você. É a sua participação, é o seu like, é a sua inscrição, a sua divulgação, os seus comentários, as suas dúvidas, os seus temas propostos que faz esse canal crescer. Então, juntos nessa corrente, rumo a um mundo melhor. Um mundo de intelectuais, de humanistas, de pessoas que pensam diferente, tá? E nada melhor do que exemplificar isso com Michel Foucault, que a propósito é o tema da nossa aula de hoje, para o nosso módulo de filosofia, aquele nosso quadro que você já está acostumado, filósofo da vez. Então hoje chegou o dia de Michel Foucault. Foucault ele nasceu em 1925, em Poitiers, França, e ele mostrou que o poder e o conhecimento estão integralmente relacionados. É aquilo que eu sempre digo, conhecimento é poder. Então Foucault é o nosso melhor exemplo dessa frase. E ele faleceu em 1984, Paris, França. Então ele tinha a filosofia como resistência. Foucault não era um filósofo comum, o espectro de sua influência estendia-se bem além dos cânones do cânone filosófico padrão. E, de fato, embora Nietzsche fosse uma grande inspiração sua, o trabalho de Foucault talvez tenha mais em comum com a história e a sociologia do que com a própria filosofia. No entanto, ele conquistou seu valor como filósofo pela maneira original e notável de representar a relação entre o poder e o conhecimento. Então ele tinha Nietzsche como bibliografia, ele tinha a história e a sociologia como didática, mas a história e a sociologia como ferramenta, mas a sua didática era filosófica. Ele afirmava que os seres humanos se constituem como sujeitos que conhecem, que são conhecíveis e se autoconhecem nas relações de poder e de discurso. E com isso ele queria dizer que o nosso conhecimento e o conhecimento de outras pessoas sobre nós ocorre em função de determinadas maneiras de olhar o mundo. Então, por exemplo, nos termos do discurso da psiquiatria moderna, as pessoas com esquizofrenia são consideradas mentalmente doentes. E isso é uma condição que pode ser especificada em termos de critérios diagnósticos mais ou menos exatos e estão sujeitos a determinadas intervenções médicas para o tratamento e o controle da doença. Então, é esse ponto aqui, ó. Critérios diagnósticos mais ou menos exatos. Esse aqui é a chave. Porque para se dizer que uma pessoa esquizofrênica ela é doente, então esse título aqui foi elaborado por uma pessoa que estudou a esquizofrenia. Só que esse conhecimento ele pode estar certo ou não, porque de fato ele não consegue dizer ao certo se aquela pessoa é mentalmente doente. Ela pode ter esquizofrenia, mas ela pode ter a sua mente funcionando de forma lúcida. Então, esse doente mental, com base na esquizofrenia, foi elaborada por alguém que tem o conhecimento dessa doença, por assim dizer. Só que esse conhecimento ele vai ser interpretativo e isso vai dar margem de exatidão ou não. De acordo com Foucault,
poder e conhecimento estão integralmente relacionados. Assim, como exemplo, A Loucura e Civilização, que foi um dos seus livros, ele demonstrou como as práticas de divisão que separam as pessoas nas categorias de sã e insanas funcionam como formato de controle social. Rotular a pessoa como psicopata é neutralizar a ameaça que sua alternativa representa para a ordem social. Aqui é um outro detalhe chave. Quando se rotula uma pessoa como insano, o principal objetivo é afastá-lo da sociedade. Então, esses termos, essas diretrizes, são elaborados por formadores de opinião que não querem essa pessoa insana, esse psicopata, esse criminoso, esse doente no meio da sociedade. Então, conhecimento e poder na mão de um formador de opinião é ele que vai determinar as regras de quem é quem é que está apto a permanecer na sociedade ou não. As formas mais eficazes de controle social são aquelas autoimpostas. Assim, se as pessoas puderem controlar as atitudes que mantêm em relação à própria sexualidade, então desvios de comportamento sexual jamais se tornam visíveis em sociedade. E os indivíduos tenderiam a se policiar. Aí já é uma questão de pudor, pudor social. Um outro livro de Foucault, que é Vigiar e Punir, ele mostrou que o panóptico, que é uma ideia de Jeremy Bentham, que essa teoria ela determina um tipo de prisão específica, baseada no aproveitamento da disciplina autoimposta dos prisioneiros alojados. A estrutura do panóptico significa que o mesmo funciona efetivamente, quer os guardas da prisão estejam de fato presentes ou não. Os presos não sabem se estão sendo vigiados, logo precisam agir como se a vigilância fosse constante e eterna. Então, de fato, os prisioneiros se tornam os próprios guardas de sua prisão. O panóptico, eu tenho aqui na ilustração, é uma prisão circular com uma torre de guarita no centro. Então, esse vigia, esse guarda, ele tem um campo de visão para todas as celas. E mesmo que ele não esteja lá, o preso ele tem a impressão de que está sendo vigiado a todo momento. E de acordo com Foucault, o panóptico, enquanto tecnologia disciplinar integrada, reúne poder, conhecimento e controle de corpos e espaço. Aqui é possível observar uma equivalência mais ampla com a sociedade, onde o controle social é mais eficaz quando os indivíduos se policiam, em termos de discurso e práticas da normalidade psicológica, sexual, moral e física. Então, em todos os termos. É como se a lógica de segurança, a lógica de comportamento obrigasse a pessoa a se autopoliciar. Se o poder a tudo permeia, como Foucault sugeriu, então não está claro se as pessoas podem de fato se livrar de seus efeitos. Porém, o valor da filosofia é que ela nos ajuda a entender as estruturas de poder que sustentam várias formas de controle social. E nesse sentido, então, a filosofia é o primeiro passo a caminho da resistência. Então, se conhecimento é poder, para se livrar desse poder, você também tem que adquirir conhecimento. E Foucault argumentava que o panóptico, que é uma prisão circular com celas arranjadas em volta de um ponto central de observação, é a tecnologia disciplinar consumada. E os prisioneiros devem controlar constantemente o seu próprio comportamento sob o medo onipresente de ser vigiados. Isso aqui é toda a base do trabalho de Foucault sobre esse sistema de panóptico, mas se você ampliar isso para qualquer esfera social, você vai observar que essa teoria de um vigia onipresente, ela está em todas as esferas, principalmente na religião, principalmente na ordem de segurança pública, porque você se priva de um delito, de praticar um delito, porque você sabe que a qualquer momento pode surgir um policial e te dar ordem de flagrante. Porque você não sabe a que momento uma viatura ou um agente policial pode adentrar a cena. E por isso que na maioria das vezes os ladrões eles agem de forma a surpreender a sua vítima e ele age com a maior objetividade possível. Ele precisa ser breve na sua ação. Porque ele não sabe em que momento
esse indivíduo policial ele vai surgir e dar o seu delito como flagrante. E na religião, aqueles discursos, né, religiosos de preservação sexual, de que o sexo ele só é permitido aos olhos de Deus após o casamento, isso é um controle social também, justificando Deus como um ser que vê tudo e que ele está em todos os lugares. Aquele ser onipotente, onipresente, onisciente, que ele sabe de tudo, que ele lê até os pensamentos dos nossos corações e tal, e etc. Isso tudo para controlar a sexualidade do jovem, do adolescente, até do adulto em si, que ele ainda não tem a vida sexual ativa. Isso para controlar os desejos, né, e tal. Só que isso gera um problema que eu pude observar de perto, né, pelo tempo que eu frequentei igreja, pelo tempo que eu frequentei religião. Porque os jovens, eles têm o seu desejo particular, ele tem a sua vontade que a própria biologia, né, exerce sobre ele, as coisas de instinto, de necessidade e tal. Então cai naquela ideia de que se o sexo ele só é permitido após o casamento, então isso bota na cabeça do jovem, do adolescente evangélico, cristão, enfim, de que ele precisa casar logo. De que ele precisa casar logo e que fica aquela loucura, ele está sedento porque ele precisa casar e aquilo vira uma loucura. Mas na verdade ele não quer casar, ele só quer fazer sexo. E aí aquele jovem de 18, aquela jovem de 18, 17 anos, enfim, acaba se casando. E acaba se casando para satisfazer uma vontade que é explicitamente sexual. E quando ela observa que o sexo não era nada daquilo que ela imaginava, que ela fantasiava, ela está presa a um casamento que, por conta das religiões condenar o divórcio, muitas vezes ela acaba entrando numa relação de opressão, uma relação onde ela é obrigada a se portar à submissão, enfim. Observa-se dentro das religiões muito de casamento fadado ao fracasso por conta dessa teoria panóptica para controle social, onde em súmula muitas vezes o jovem ou adolescente ele quer casar sem saber nem o que é o casamento de fato. O que ele quer, na verdade, é a habilitação para fazer sexo. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar os seus comentários, não esquece de se inscrever, de compartilhar, motiva aí o trabalho do professor para que esse canal ele continue existindo. Fiquem todos bem e até uma próxima.